Olá, nós somos o grupo BLD, o Big Learning and Data, e iremos apresentar nosso projeto integrador com o tema de inteligência artificial na educação. O meu nome é Lucas Santiago Cardoso. Meu nome é Matheus Lopes Correia. Meu nome é Rafael Lacerda de Lima. Meu nome é Rafael Oliveira Martins. E eu sou o Rua Costa Kramer. Olá, eu vou apresentar para vocês sobre os problemas que é abordado sobre a educação no Brasil. Em cima da educação, está um pouco arcaica, algo que vem de muitos anos. Estudando Paulo Freire e em cima de vários estudos de Simon Paper, o nosso grupo desenvolveu um chatbot junto com um banco de dados para desenvolver uma inteligência artificial para ensinar física em geral. Aqui temos alguns pontos que podemos analisar, que no Nordeste temos mais analfabetismo do que nos grandes centros. Bom, agora eu irei falar um pouco sobre banco de dados como referencial teórico, pois ele é um dos pilares do nosso projeto. Inicialmente, o que é um banco de dados? Um banco de dados ou base de dados é um conjunto de arquivos e diretórios organizados que armazenam um conjunto de informações que estão relacionados entre si. Essas informações são armazenadas para um determinado propósito, como realizar a consulta dos dados armazenados previamente no mesmo. E todo banco de dados possui um sistema gerenciador de banco de dados, o qual chamamos de SGBD, que são sistemas que incorporam as funções de definição, recuperação e alteração dos dados em um banco de dados. Por meio deles, é possível criar instruções que manipulem os dados armazenados em arquivos, dando assim vida aos bancos de dados. Entre os muitos SGBDs existentes, os mais populares são Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL e DB2. Os primeiros bancos de dados surgiram entre os anos de 1960 e 1970, através da necessidade de automatizar trabalhos de organização e armazenamento de arquivos. Em 1970, o pesquisador da IBM Ted Code publicou o primeiro artigo sobre banco de dados relacional. Esse artigo abordava o assunto de usuários não técnicos terem a capacidade de armazenar e consultar uma grande quantidade de dados. Em seguida, esse artigo levou a IBM a montar um grupo de pesquisa, conhecido como SystemR, que tinha como objetivo criar um banco de dados relacional que, mais tarde, se tornaria um produto. Os seus primeiros protótipos foram utilizados por muitas organizações. Entre elas, a construção desse projeto foi criada a linguagem de programação chamada SQL, que traduzindo para o português significa linguagem de consulta estruturada. Essa linguagem se tornou um padrão entre os bancos de dados relacionais e hoje é considerado um padrão ISO. O conceito de inteligência artificial nasceu primeiramente no campo artístico. Por meados da década de 20, o escritor tcheco Karel Čapek escreveu uma peça que introduzia um robô. E em 1927, o filme Metrópolis traz a presença de um androide. Após alguns anos, por volta das décadas de 40 e 50, que começaram as pesquisas científicas em si, como as de Warren McCulloch, Walter Pitts e Alan Turing, que propunham como replicar o funcionamento do cérebro humano nas máquinas. Toda essa tecnologia foi se desenvolvendo ainda mais até os anos de hoje, principalmente com a ascensão da era da informação, que é o mundo está voltado para os dados e o que a gente pode tirar de informação desses dados. E por mais que atualmente os nossos sistemas de inteligência artificial sejam limitados, eles estejam na primeira categoria do que se teoriza que as inteligências artificiais e as máquinas possam processar, a gente tem diversas aplicabilidades no mundo atual, como, por exemplo, reconhecimento de fala, sistemas de controle, previsão de tempo e chatbots também. Após conceituar melhor aí, né, o tema, nós também desenvolvemos um banco de dados para estar sendo aplicado a um protótipo onde vai ser utilizado para gerenciar uma instituição de ensino, certo? E também vai ser disponibilizado dados à inteligência artificial para ser analisado e distinguir qual o aluno vai precisar de apoio ou não. Esse banco de dados foi desenvolvido na linguagem SQL, utilizando aí a plataforma do RAID, certo? Que fica bem mais simplificado a forma de relacionar e de ler melhor os dados. Com isso,
a gente desenvolveu então o modelo de entidade de relacionamento, definindo cada entidade, atributo e relacionamento entre as entidades. E com o modelo de relacionamento e entidade, a gente também desenvolveu o modelo lógico, onde a gente descreve melhor as entidades com cada atributo e suas chaves primárias, e também vincula os relacionamentos entre as tabelas ou entre as entidades. Com isso, nós temos a criação das tabelas, já definindo seus atributos, suas chaves primárias e suas referências entre relacionamento, e também tendo uma visão mais clara do tipo de relacionamento, entre 1 para 1, 1 para N ou N para N, conforme a gente pode ir vendo aí nas definições das tabelas, certo? Com isso, a gente tem o banco de dados pronto, definido cada tabela e o nome do banco de dados ali em cima, stud. Quando a gente fala agora da parte da inteligência artificial, a gente escolheu, para poder desenvolver o nosso protótipo desse chatbot, a biblioteca Chatterbot do Python. Ela é muito boa porque ela gera de maneira automatizada e de maneira fácil respostas para todo input de um usuário. E para isso ela usa alguma seleção de algoritmo machine learning, e nesse modelo que a gente utilizou alguns do Spassai. E com isso a gente acabou optando por aprendizado por reforço, que ele basicamente vão ter várias interações dessa nossa inteligência artificial, que são as interações com o usuário, e ela recebe um feedback, um prêmio para cada uma, e a próxima interação vai aprender melhor com isso. E para poder interagir com tudo isso, a gente escolheu o framework do Flask, que ele é um Web Server Gateway Interface, que ele basicamente serve para a gente conseguir upar a nossa aplicação para um servidorzinho local e poder interagir com o nosso chatbot. A gente também agora vai poder falar um pouquinho dos nossos resultados de discussões, porque a gente vai conseguir interagir um pouquinho com o nosso chatbot. Bom, agora passando aqui para o código, a gente consegue ver que, primeiramente, a gente vai ter um ambiente virtual onde a gente vai poder instalar todas as bibliotecas necessárias e todos os requisitos para a nossa aplicação. Esses requisitos eles estão listados aqui nesse requirements.txt, onde a gente pode ver as versões dele e quais são eles. Depois de a gente ter criado esse ambiente virtual, eu vou entrar nele aqui pelo terminal, mas vamos falar um pouquinho aqui do código primeiro. A gente pode ver que a gente tem aqui em cima o import de todas as bibliotecas que a gente vai ser usado, sendo elas o Glob, o Flask e o Chatterbot. Essas duas últimas eu já citei um pouquinho antes, mas só para falar um pouquinho, o Glob ele serve para leitura de arquivos. E a gente vai ver que esses arquivos são os nossos dados de treino, que daqui a pouquinho eu vou mostrar, eles são alguns .yaml. Logo depois disso, na linha 19, a gente tem o instanciamento do Flask na variável app. A gente vai usar isso para poder realmente fazer todas as rotas e poder upar o nosso servidor, como eu tinha falado antes, no servidorzinho local. Depois disso, a gente tem o instanciamento do nosso chatbot, que é o Merlin, e também a gente está setando que tipo de base de dados ele vai usar, que no caso é SQLite 3. E é nessa base de dados que ele vai salvar todos os treinos e todas as interações dele, porque, como a gente falou antes, ele aprende por reforço. Então ele vai aprendendo conforme ele vai sendo utilizado. Aqui a gente tem a leitura dos dados, na linha 25, e logo depois a gente instancia o modo de treino Chatterbot Corpus Treino para o Merlin. E a gente faz o treinamento devido dele com esse for. É legal citar que isso daqui, toda essa parte do chatbot, de ler os arquivos, idealmente não estaria sendo feito sempre nesse mesmo arquivo. Ela seria feita à parte e ele só seria chamado dentro desse arquivo aqui. Mas para questões de isso aqui ser um protótipo e para um experimento, a gente acabou deixando aqui para ser mais fácil e facilitar um pouquinho. Agora, a gente vai vir um pouquinho aqui para a parte de rotas do Flask. A gente pode ver que a gente tem a primeira rota, que é a rota padrão, a rota home dele, em que a gente tem um template em HTML. Esse template em HTML está aqui, ele é bem simples, ele só faz o layout das coisas e ele também tem uma função que corresponde com o aplicativo em Python, com app.py, para poder pegar a resposta do bot. E a gente vê justamente essa interação nesse hot/get, onde a gente tem todo o getBot response, onde ele pega todas as respostas do bot, e a gente tem também um if para ver qual é a confiança da resposta do bot. A gente só vai mandar respostas que são acima de 10% de confiança. Se não tiver no mínimo 10% de confiança, o bot vai falar que ainda não aprendeu sobre esse assunto. Logo depois a gente vai fazer rodar o aplicativo. Já vou colocar para rodar aqui o código. Mas falando um pouquinho aqui, eu tinha citado dos dados de treino. Os dados de treino eles são esse .yaml, que a gente pode ver que são os arquivos de texto com todas as interações possíveis do bot. A gente tem as conversações, as saudações, e aqui a gente tem a parte de estudos, que a gente optou pelo tópico de Física 3 como o tópico de conhecimento do bot. Agora, vindo aqui
no navegador e indo na localhost 5000, a gente consegue conversar com o nosso bot. Se a gente perguntar oi, ele fala com a gente. Se a gente perguntar bem, e você? Ele vai falar que ele ainda não aprendeu porque ele não tem uma resposta que tem um nível de confiança maior do que 10%, como a gente mandou. Mas se a gente perguntar, por exemplo, quais disciplinas você ensina, ele vai falar que ele está programado para ensinar física. Mas se a gente forçar um pouquinho um caso aqui, de várias vezes a mesma pergunta, a gente consegue ver o comportamento do bot dele aprendendo que essa talvez não seja a resposta que a gente quer. Então ele baixa o nível de confiança da resposta anterior e aumenta um pouquinho dessa aqui, tentando dar ela como resposta para ver se consegue sanar a nossa dúvida. E falando um pouquinho do que o bot sabe, a gente também pode perguntar, por exemplo, o que é lei de Gauss. E o bot vai nos saber responder o que é a lei de Gauss, por exemplo. Agora, para concluir um pouquinho aqui do nosso trabalho, é legal citar alguns pontos dessa nossa aplicação e desse nosso protótipo. Um ponto positivo, legal para citar, é a aprendizagem de autodidata, o que fala que, tipo assim, o usuário ele é capaz de aprender de forma autônoma. Então, pensando numa aplicação não tão num protótipo, mas algo mais futuro, a aplicação vai ser possível de aprender qualquer coisa. Então, qualquer tópico ela vai poder saber e ela vai poder ensinar o usuário e também aprender com o usuário. A gente também pode citar um pouquinho a aprendizagem por interesse. Justamente nisso, a pessoa vai poder escolher o que ela quer aprender, então ela vai ter um interesse maior por esse assunto. E como foi citado antes, a gente também tem uma metodologia muito arcaica de ensino hoje em dia, e isso acaba atualizando as formas de ensino, trazendo um pouco mais de tecnologia para o nosso dia a dia, como, por exemplo, hoje a gente usa a internet para tudo, mas a gente continua lendo livro e copiando coisas para aprender as coisas. E a gente também tem uma grande adaptabilidade da aplicação. Como eu citei antes, ela pode aprender qualquer tópico que alguém ensine ela, e ela também vai aprendendo a partir disso. Em contraponto, temos aí a resistência ao novo, né? Que por naturalidade todo usuário tem isso. Toda tecnologia nova dá um certo de medo, entre aspas, aí, né? Do que de que pode trazer uma substituição, talvez, ou medo mesmo de experimentar algo novo. E também, além disso, a aprendizagem por interesse também tem um contraponto, onde se a pessoa não tiver o hábito de estar ali integrado com questão de autoconhecimento, ensino, ela procurar pelo aprendizado, se ela não fizer isso, ela vai acabar não aprendendo. Então não adianta ter a tecnologia se a pessoa não for utilizar. E claro, se ela utilizar, a gente não pode deixar de desconsiderar que ela vai ter menos contato com mais pessoas, ou seja, professor, aluno, enfim, aquele ambiente de ensino realmente. Isso vai gerar uma certa dissocialização do usuário com outras pessoas, né? E claro, aí, para concluir, o alto custo da inteligência artificial, que como é uma ferramenta que está ainda se desenvolvendo, é uma coisa relativamente nova, precisa de muito investimento nessa aplicação. Bom, essa foi a nossa apresentação. Agradecemos muito aí a atenção e deixamos aí nossos contatos caso haja alguma dúvida. Obrigado.